porque nós vamos falar de fundamento, irmão. Se tem uma coisa que pode sustentar a vida de uma pessoa, ela está bem fundamentada, né? O tema de hoje vai ser: não é sobre subir rápido, é sobre permanecer de pé. Eu posso ouvir um amém? Porque às vezes, irmão, a gente quer subir muito rápido, mas não fica de pé. Então eu quero falar sobre isso. Até o vídeo que eu gravei essa semana, né, deu até uma boa repercussão. Aquela frase, parece frase de efeito, né, mas não foi, veio na hora e eu soltei, mas deu uma repercussão. Algumas pessoas falaram, né, que para onde Deus está nos levando não se trata de velocidade, se trata do quê? Do quê? Profundidade. Irmão, nós precisamos estar profundo. Sabe, eu tenho visto quanto as pessoas ainda estão rasas. Vocês, eu falo isso debaixo de muita humildade, vocês são privilegiados. Não, eu estou falando sério, vocês são privilegiados, irmãos. Sabe por quê? Porque vocês ouvem, tanto a mim, quanto a pastora Karina, quanto o grupo de pastores que ministram aqui. São pastores que trazem bases profundas para a vida de vocês. Ontem eu fui fazer um casamento, né, da minha filha de coração, e eu falei algo simples, ainda que profundo, mas com a simplicidade. Cara, foi impressionante o tanto de pessoas num casamento, irmãos. Eu estava falando para noivo, eu estava falando para noiva, eu estava falando especificamente, mas como eu aprendi que toda oportunidade não pode ser desperdiçada, eu busquei dentro da mensagem para os noivos fazer uma aplicação para a igreja. Irmãos, um monte de gente foi falar comigo, gente desviada foi falar comigo, gente que não conhece Jesus foi falar comigo. Em 25 minutos eu consegui transmitir algo poderoso, né? A Bíblia vai dizer que quando a gente está muito cheio, pisa até em favo de mel, né, irmão? Mas aquele que está com fome, né, até o amargo fica doce. Então, irmãos, entenda uma coisa: vocês são privilegiados de poder aprender com pessoas que buscam se aprofundar para trazer para vocês o melhor entendimento da palavra. Então, eu quero construir essa verdade com vocês. Eu quero que vocês entendam, porque esse mês nós estamos trabalhando sobre o quê? O mês passado nós falamos sobre subir de nível. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero acreditar que algumas pessoas subiram de nível. Eu posso ouvir um amém? Agora, eu preciso de fundamento. Para quê? Para sustentar esse lugar para onde Deus está nos levando. Então não se trata simplesmente de uma velocidade, não se trata de ir rápido, mas se trata do quê? De ter profundidade, para que quando eu chegar lá, dentro daquilo que Deus tem para a minha vida, não venha o quê? Ruir. Porque, irmãos, olha aqui para mim, deixa Deus ministrar no seu coração. Os empresários sabem muito bem o que eu vou falar, principalmente. Irmãos, talvez o mais difícil não é chegar, talvez o mais difícil é se manter. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, isso é tudo na vida. Eu conheço pessoas que conseguiu comprar um carro, não conseguiu manter o carro. Ó que trem louco. Por quê? Porque não se programou. Talvez deu um passo maior do que deveria dar, agiu numa empolgação. Então não se trata de ir numa velocidade, se trata de construir algo fundamentado, irmãos. Eu quero subir de nível. Quem quer subir de nível aí? Nós vamos subir de nível cada dia mais, sim ou não? Porém, todavia, eu preciso estar fundamentado, alinhado, para que isso aconteça. Sabe, quando a gente lê a história, se não me falha a memória agora, de Ezequiel, quando ele fala dos côvados, né, que ele viu lá um rio, né, e ele começou a andar nesse rio, e ele fala que ele começa, né, as águas estavam dando aonde? Aonde? Aqui, ó, nesse ossinho aqui. Mas ele mediu mais 500 côvados, ou seja, mais 250 metros, mais ou menos 300 metros. Ele começou a caminhar, e chegou um momento
que a Bíblia diz que ele estava agora onde? Com água nos joelhos, depois, né, nos artelhos, nos joelhos, depois nos lombos. E aí isso conta essa história. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ele estava numa crescente, que ele estava numa evolução. Assim é a vida do cristão. Quando você chegou na igreja, quando eu cheguei na igreja, a gente começou a ter água onde? Aqui, baixinho. Mas a gente começa a andar, começa a subir de nível. Só que o problema disso é quando você chega num lugar que é o que? Os lombos, a cintura. Porque até aqui, quem já foi nadar, seja numa piscina, seja no rio principalmente, né, no mar, enquanto você está com uma água na cintura, irmãos, você tem controle. Mas quando você começa a lugares mais profundos, você começa a perder o controle. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é onde muitos sabem fazer o quê? Recuam. Porque muitos de nós, irmãos, não queremos perder o como se um dia você tivesse controle de alguma coisa. Então, como que eu trato isso? Quando eu estou bem fundamentado. Então eu não tenho medo, porque eu sei em quem tenho crido. Então quando eu me fundamento, quando a minha fé está alicerçada, então eu não me movo pelo que vejo, eu me movo pelo que creio. E aquele que me chamou, Ele é fiel para cumprir. Ele vai me sustentar, irmãos. Eu vou ter coragem de me lançar, eu vou ter coragem de me entregar, eu vou ter coragem, porque Ele vai sustentar aquilo que Ele falou. Por quê? Porque eu estou bem fundamentado, eu estou experimentado, eu estou vivendo segundo a palavra, né? João 15 vai dizer o quê? Se eu estiver em vós, vós estiver em mim, então o quê? Pedireis o que quiser, e eu lhe farei, eu lhe darei. Então presta atenção, quando eu estou fundamentado, Deus está nele, Ele está em mim, isso vai me fundamentando, isso vai fazendo com que eu não tenha medo, eu não tenha receio de me lançar. Então eu quero começar essa ministração fundamentando, falando de Mateus 6,33, que foi o texto que eu li no vídeo. Mateus 6,33 diz o quê? Busque, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Serão o quê? Acrescentado. Olha aqui para mim, irmãos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão acontecer quando eu estou vivendo debaixo de princípio. Agora, nós não podemos o quê? Inverter as orientações que veio da parte de quem? De quem? De Deus, irmãos. Se eu creio que Deus é Deus, se eu creio que Ele é todo poderoso, se eu creio que Ele realmente é um Deus que faz infinitamente mais, se eu creio que Ele conhece coisas que eu não conheço, se Deus manda eu tomar decisões pautado na palavra de coisas que talvez eu não sei, mas que Ele sabe, irmãos, então eu não posso inverter, porque quando eu me inverto, eu estou entrando num campo muito perigoso, num campo minado. A pastora começou aqui a oração dela falando sobre o quê? Sobre nós, sobre as situações, arrancar de todos nós o quê? O orgulho. O orgulho é um negócio complicado, porque orgulho é o quê? Orgulho é achar que a gente pode viver independente de. Isso é muito sério, é orgulho. Mas quando eu não me movo pela orientação da palavra, eu estou me enchendo do quê? De orgulho, porque eu estou dizendo de forma inconsciente ou prática que o quê? Que o que Deus falou não é bem o que Deus falou, e que eu tenho condição de fazer melhor que Deus. Mas a orientação da parte de Deus em Mateus 6,33 é: busque em primeiro lugar o reino de quem? De Deus, e as demais coisas vão sendo o quê? Acrescentada. Então, tem pessoas que estão colocando como prioridade o que deveria ser o quê?
acrescentado, irmãos. E o que deveria ser acrescentado como prioridade? Não. Cara, se Deus falou que eu buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais vão ser acrescentadas, irmãos. Ou eu creio que Deus é Deus, ou então fica esquisito de você se mover em fé. Deus, o Senhor disse que em primeiro lugar precisa estar o reino. Eu tenho sempre que eu estou com algumas pessoas que sempre dizem para mim: pastor, mas eu não consigo, talvez no culto da semana participar. E eu sempre vou bater na mesma tecla. Falo, cara, se você não conseguiu construir o que você queria na quinta-feira até 6 horas da tarde, você está achando que é ficar até as 8 que vai resolver teu problema? Irmãos, eu não estou dizendo de um dia ou outro. Isso pode acontecer com qualquer ser humano. Mas quando isso se torna uma inversão, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga eu. É uma inversão. Se Deus disse que o reino precisa estar em primeiro, o reino precisa estar onde? Aonde? Em primeiro. Irmãos, não inverta aquilo que é a orientação de Deus. O reino de Deus precisa vir o quê? Como prioridade na minha vida e também na onde? Na sua vida. Irmãos, se eu quero continuar crescendo em direção a esse nível mais alto, eu preciso, irmãos, entender isso. Então, eu cresço, eu vou para esse lugar mais alto, mas ao mesmo tempo, eu preciso do quê? De profundidade. Profundidade. Porque se não houver profundidade, e olha aqui para mim, irmãos, deixa Deus ministrar o coração de vocês. Eu estou falando de profundidade, não é se tornar simplesmente um teólogo, decorar a Bíblia. Não! Se você quiser aprender a Bíblia, glória a Deus. Eu estou falando de profundidade em Deus. Porque eu conheço pessoas que cresceram de uma velocidade muito grande, mas talvez não buscou a mesma profundidade e está caindo. Irmãos, olha o que está acontecendo na internet. Pessoas que estão crescendo, que você olha e você fala, uau, está bombando, a coisa está acontecendo. Mas na mesma velocidade que está subindo, está caindo. Sabe por quê? Porque falta profundidade do quê? De palavra, de presença. Então eu preciso de profundidade. Eu preciso estar bem fundamentado. Eu preciso estar estruturado. Repita assim comigo: Deus, eu quero crescer, eu quero subir de nível, mas me ajude a estar fundamentado, me ajude a estar estruturado, porque eu quero crescer, mas eu não vou cair. Você pode dar uma glória a Deus? Pode aplaudir Jesus aí, amado. Irmãos, olha aqui para mim. Porque pior do que você subir rápido é quando o tombo vem na mesma proporção. Ontem eu estava num ambiente e eu disse, eu não perco mais a oportunidade de falar de Deus. Virou, mexeu, vai chover, foi Jesus que fez a chuva. Estou desse jeito. E eu estava num ambiente, uma pessoa puxou um assunto comigo e falou assim, tua forma de falar, você é crente, né? Eu falei, até o tutano. E ele disse assim para mim, eu era auxiliar de pastor, eu tinha uma célula com quase 50 pessoas, e enquanto eu estava me movimentando nisso, eu estava de pé. Veio a pandemia, parou tudo. Eu falei, parou tudo o quê? Ele falou, o que eu fazia. Eu falei, mas Jesus parou?
Ele falou: aí eu percebi que eu não tinha relacionamento com ele. E sabe o que aconteceu? Está desviado. Percebe que por causa de uma performance, essa pessoa estava crescendo. Quando tiraram o direito dele mostrar performance, não sobrou mais. Olha aqui para mim, irmãos, deixa Deus ministrar o coração de vocês. Vivemos num país livre, onde você tem liberdade para ler, falar, expressar a qualquer momento. Mas se tirasse isso de nós, eu tenho profundidade para me manter? Ou será que eu faria parte de mais uma estatística? Por isso que eu estou falando, não é só subir de nível, irmãos. É algo maior, é algo mais profundo. É algo que eu preciso estar estruturado. Nós vamos fazer a aplicação disso, eu ainda estou na introdução. Nós vamos fazer a aplicação disso. Porque, irmãos, as perseguições vão vir. Seja ela de forma coletiva, porque um dia vai acontecer, eu não sei se nós vamos estar aqui ou não, mas a perseguição vai vir. E quando essa perseguição vir, qual vai ser o teu posicionamento? Qual é o meu posicionamento? Eu me lembro quando eu trabalhava, o meu último emprego na multinacional que eu trabalhei, por várias vezes, por causa do meu posicionamento, eu fui perseguido, eu fui ridicularizado, mas a minha estrutura em Deus era tão definida, que eu não estava nem aí. Pelo contrário, eu achava até legal, que eu falava: cara, eu estou num grande cenário para manifestar o reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então, quanto mais eles chegavam tentando me ridicularizar, chegavam lá e falavam: ô pastor, vem cá ver esse vídeo aqui. Falei: rapaz, você está dependente emocional de um vídeo ainda pornô? A coisa está feia, hein? Eu posso te apresentar algo que muda a tua vida. Então eu estava posicionado, eu sabia onde eu queria chegar. Eu me lembro um dia que um dos meus diretores quis me perseguir, e ele foi bem enfático em dizer, diante de um contexto, que se eu não cedesse eu seria mandado embora. E eu disse assim para ele: é mais fácil você ser mandado embora do que eu. Ele foi mandado embora e eu não. Irmãos, diretor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou bom? Não, é porque você precisa estar fundamentado. Cara, porque vai vir momentos, vai vir situações que você vai ter que decidir. Então é legal subir? É bom crescer? É. Deus quer fazer você sentar em mesas com homens de expressão. Eu posso ouvir um amém? Mas a hora que Deus te colocar lá, mulher, qual vai ser o seu comportamento? Porque quando eu olho para Gálatas, a Bíblia vai dizer que Paulo chegou e deu uma dura até em Pedro, porque Pedro já estava mudando os seus costumes, sentando com os gentios. Mas quando Tiago chegou, o irmão de Jesus, Pedro recuou e quis se posicionar novamente como um judeu. Paulo falou assim: ô bonito, porque chegou alguém agora, você está mudando novamente a sua fala? Até agora você estava agindo de um jeito, porque chegou alguém que está vendo, você está mudando o seu posicionamento. Que história é essa? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, irmãos: você não precisa ter os olhos de alguém humano vendo, você precisa entender que há os olhos do Senhor que está passando sobre toda a terra. Agora, se eu estou fundamentado, irmão, pode vir o que vir, pode vir a perseguição que vier, eu sei em quem tenho crido. Então Pedro vai falar dessa questão. Quando está lá em 2 Pedro 3,17, o telão não voltou ainda? Os meninos estão falando que o telão parou. Diz assim: amados, vocês
já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados por erros desses perversos e percam sua firmeza. Olha aqui para mim, eu vou fazer a aplicação disso. Não, 2 Pedro 3,17. Presta atenção como que Deus ministrou comigo nessa tarde para ministrar a amada igreja. Olha lá. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Presta atenção, que Pedro não estava falando algo novo. Pedro não estava falando algo que eles não sabiam. Pedro estava trazendo à memória deles o que eles já sabiam. Irmãos, olha aqui para mim, o meu papel muitas vezes no domingo não é pregar algo novo, não é pregar algo que você nunca ouviu. O meu papel aqui é fazer com que você nunca esqueça de quem Deus é na tua vida. Pelo amor de Deus, você não pode esquecer. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não tem problema. Ah, menino, sabe de nada. Sabe de nada. Sabe, quando você está fundamentado, Deus está me levando para um lugar mais alto, como igreja, como ministério, né? Uma nova unção, uma nova graça. A coisa está acontecendo, a coisa destravou, muita coisa está acontecendo, que vocês ainda vão entender. Daqui a pouco eu vou começar a trazer mais luz acerca do que está acontecendo. É um novo nível que Deus nos levou. Mas isso não significa que eu não tenho perseguição, que eu não tenho ações que tentam me parar. Irmãos, a Bíblia vai dizer que os que são igual os montes de Sião, eles não se abalam, eles não podem se abalar. Isso não significa que o inferno não vai tentar te abalar. Entenda uma coisa, o inferno tentar te abalar, ele está fazendo o papel dele. A pergunta é, eu estou fundamentado para fazer o meu? Se Deus colocar muito recurso na tua mão, você está fundamentado para não sair da presença dele? Se Deus soprar o teu nome, você se tornar uma pessoa famosa, você está fundamentado para não se perder? Porque Mateus também vai falar que eu posso ganhar o mundo inteiro, mas se eu perder a minha alma. Eu estou falando de fundamento, irmãos. Porque é gostoso falar de subir de nível, falar de crescimento, falar de desenvolvimento. Top, eu também quero. E nós vamos, eu posso ouvir um amém? Mas não é só subir. É chegar lá e permanecer. Sentado em lugares que não vai me corromper. Que não vai me corromper. Eu não sei você, mas eu tenho essa preocupação. Não uma preocupação porque eu estou com medo, não, uma preocupação de estar consciente. Então Pedro vai dizer assim, ó, amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam o quê? Atentos, vigilantes. Sabe, irmãos, vivemos um tempo muitas vezes que a gente se envolve tanto com esse desejo de crescer, e você tem que querer mesmo, mas talvez eu não busco o fundamento. Por isso que Deus está falando conosco em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Se o reino for uma verdade estabelecida, irmãos, se o reino for uma verdade segura, se vier algo que vai contra aquilo que Deus falou, eu continuo posicionado, eu continuo no mesmo lugar. Sabe, o que fez José fora da sua casa, fora do seu estado, fora do convívio da sua família, permanecer firme diante das adversidades, diante dos ataques. Você conhece a história? A mulher lá devia ser bonitona, partiu para cima do jovem, partiu para cima do garoto.
Mas esse cara estava fundamentado. Ei, olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você, querido. Para onde Deus está nos levando, para o lugar de governo onde Deus quer nos levar, essas provinhas, vai acontecer, querido. Eu vou falar uma coisa, você não se escandaliza não estou nem aí. Mas eu vou falar, a maioria aqui não sabe. Um dia eu estava na igreja, eu vou falar, estou nem aí. Um dia eu estava na igreja e chegou uma moça e falou assim para mim: pastor, eu preciso falar algo para o senhor. Eu falei: o quê? Eu estou apaixonada pelo senhor. Eu falei: ai. Eu falei: tá fácil da gente resolver. Não é só precisa contar para o teu marido, depois não é conta para minha esposa. Se eles aceitarem. Escandaliza não, querido. Essa não foi a primeira, não foi a última. Em nome de Jesus vai ser, mas infelizmente não é. Ah, pastor, o senhor está falando isso, o senhor se acha bonitão? Não, querido. Eu nem sei se José era tão bonito. Mas eu sei que na caminhada você vai ter que aprender a vencer os obstáculos que te impedem de chegar nesse lugar de governo. Não, você não está entendendo ainda. Porque na hora que vier as situações, na hora que vier as sugestões, na hora que vier essas situações, como você vai lidar? Como que eu vou lidar com isso? Eu não sei você, mas eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu sei aonde eu quero chegar. O meu foco, irmãos, é viver a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, se eu não consigo vencer um leãozinho, se eu não consigo vencer um urso, se eu não consigo vencer as Jezabel, como que Deus vai confiar algo maior? Como que Deus vai confiar realmente um governo? Porque, irmão, olha aqui para mim, pelo amor de Jesus Cristo, olha aqui para mim, deixa Deus ministrar seu coração. Cara, as provações, elas fazem parte de algo, não é para Deus saber onde você está, Deus já sabe. Essas situações é para revelar o teu coração. Você tem fundamento? Não, eu quero crescer. Crescer para cair ou crescer para cumprir propósito? Olha o texto, volta lá no texto. Irmãos, o que eu lido, eu já atendi pastor de tudo quanto é lugar dessa cidade. Um dia uma pessoa me ligou, um pastor amigo meu, ele cuida de 300 e poucas igrejas, cara lá em cima. Ele me ligou e falou assim: cara, você me atendeu já algumas vezes, eu preciso que você atenda um bispo de uma igreja grande aqui em Rio Preto. Eu falei: para com essa conversa, irmão. Não, preciso que você atenda um bispo aí, fulano de tal. Eu falei: mano, não vou atender não, esses caras é complicado, vai dar ruim. Não, atende ele, por mim, atende ele. Eu falei: manda. Atendi. Quando eu comecei a não afrontar, mas confrontar, o cara é bispo. Quando eu comecei a confrontar o posicionamento dele, eu vi que ele não tinha fundamento nenhum. Eu falei: lindão, você está se sujeitando isso porque falta fundamento. Falta fundamento. Atendi ele algumas vezes, virou meu amigo, se posicionou, está alinhado, ou pelo menos um pouco, né? Continua lá no mistério com ele lá e deixa Deus agir. Mas a esposa dele esses tempos me encontrou junto com ele lá no Brasília. Ela falou assim para mim: o meu sonho, pastor, é congregar com vocês. Eu falei: um dia Deus vai realizar o teu desejo. Sabe por quê, irmãos? Isso não me faz melhor, isso só me faz mais responsável. Quem quer crescer em Deus aqui? Qual é o fundamento que eu tenho? Sabe, a Val está dando uma aula para nós. Está lá no livretinho, ó. Todo dia.
Aí se eu perguntar, você já terminou o devocional? Que nós fizemos e entregamos sem custo nenhum aqui. Falar em devocional, o devocional da pastora chega segunda-feira. Eu posso ouvir um amém? Ficou lindo, irmãos. No princípio, Deus. Eu li juntamente com ela. São 365 fundamentos para abençoar a tua vida. Você precisa adquirir aquilo lá. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelo quê? Erros desses perversos pelos erros desses perversos e percam sua o quê? Firmeza, irmãos. Irmãos, presta atenção, nós estamos falando do mundo caído. O mundo jaz do quê? Do quê? E aí? Se o mundo está complicado, o mundo vai vir para cima de você. Eu tenho firmeza para isso? Eu estou pronto? Eu estou alinhado? Eu sei quem tenho crido? Eu sei quem Deus é? Sei quem sei quem eu sou nele? Eu estou firme, irmãos. Se a pressão vir, irmão, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais presença. Olha aqui para mim, filho de Deus. Em vez de você orar pedindo, Deus, alivia a carga, por que você não fala, Deus, eu quero mais de ti? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes está pedindo para Deus tirar problema, e Deus está falando assim, eu quero te dar mais sabedoria. Eita glória mesmo. Irmãos, tem gente que não vê a hora de ir para o céu. Não porque ele está olhando para o céu como algo eterno, lindo, sublime. Não, está querendo ir para o céu porque parece que o céu virou um lugar do quê? De se esconder. Não sei se eu vou aguentar, não sei, está tão difícil. Deus me leva logo. Frouxo. Para com isso. Não sei até quando eu vou aguentar. Que conversa é essa, irmãos? Nem começou a pressão ainda, nem começou as perseguições ainda. Põe na tela lá o verso 18. Olha lá. Antes, o quê? Cresçam. Quem quer crescer aqui? Cresçam. Sabe qual é a palavra de ordem para fundamento? Crescer, se desenvolver, buscar mais conhecimento. É isso que Deus espera de mim e de você. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. O quê? Irmãos, em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você o quê? Antes de mudarmos de níveis, precisamos fundamentarmos. Precisamos estar fundamentado no quê? Fundamentar ainda mais aquilo que já existe. Olha aqui para mim, por favor. Cada um aqui, irmãos, está num nível e está tudo bem. Mas qual é o teu hoje alicerce? É de 1 palmo? É de 1 metro? Olha aqui para mim. Isso não é nada novo, mas até o óbvio precisa ser dito. Quanto mais alto for o prédio, mais profundo precisa ser o quê? O alicerce. Você quer crescer? Você quer subir de nível? A pergunta é: o que eu estou fazendo para colocar uma estaca e bater ela? Hoje tem essas estacas, né, que põe a máquina e vai batendo. E quanto mais profundo vai ficando, ali vai ficando cada vez mais sólido.
Vai ter que ir batendo, põe aquela estaca, a máquina vai batendo, até ela chegar aonde? Na rocha. Enquanto não chegar na rocha, não para. É esse crescimento que Deus espera, irmãos. O que eu já tenho de conhecimento? Olha aqui para mim, por favor, sem ser soberbo. Mas o que você já leu de Bíblia? O que você conhece de palavra? Irmãos, olha aqui para mim. Você acha que quando veio a ação Obrigado, querido. Quando veio aquela ação em cima de Cedraque, Mesaque e Abidnego, que eles seriam jogados numa fornalha, o que fez esses homens não retroceder? O que fez esses homens acreditar que existia uma possibilidade de entrar no meio de um fogo e eles saírem ilesos? O que esses caras entenderam para eles estarem tão fundamentados para acreditar, irmãos, que o fogo não ia queimar eles? Será que esses caras tinham fundamento? Será que esses caras tinham experiência? Será que esses caras tinham um relacionamento? Eu falei de uma experiência pessoal aqui. Eu sei que tem gente que escandalizou. Falei, Satanás, esse lugar aí eu já passei. Você não me pega mais nesse lugar não, Satanás. Aqui não, diabo. Aqui não. Percebe? Que talvez o lugar que eu represento hoje, o nível de ataque que eu tenho é um. Talvez o teu nível é outro. Mas se eu quero continuar crescendo, o que eu tenho de fundamento? Eu quero continuar crescendo, eu quero viver coisas grandes. Eu sonho com uma igreja numerosa, eu sonho em poder ministrar a outras pessoas, assim como eu tenho ministrado fora. Mas e aí? Eu estou pronto para isso? Nós estamos prontos para isso? Pega essa frase, guarda ela. Deus não, presta atenção, Deus não edifica coisas grandes em terreno estável. Eu vou repetir. Não tem como Deus estabelecer, Deus edificar estruturas grandes se o terreno é instável. Não tem como. Então primeiro vai ter que o quê? Vai ter que cavar, e cavar profundo, para que depois algo possa ser construído. Eu posso ouvir um amém? Precisa cavar. Eu preciso buscar, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais. Eu estou te convidando para chegar aqui no domingo, meia hora antes, fazer uma oração. Sabe, irmãos, a gente precisa começar a mudar a nossa mente de que eu vou na igreja para receber bênção. Não, eu preciso vir na igreja e entender que eu posso ser um canal de bênção para outras pessoas. Não, isso é subir de nível, irmãos. Nossa, fui na igreja, ninguém
me abençoou, ninguém me deu uma oferta, ninguém me deu nada até hoje. Você pode pensar dessa forma. Você pode subir de nível e falar: cara, Deus tem me levantado para ser provisão. Deus tem me levantado para ser resposta. Deus tem me levantado para fazer a diferença. Deus está me levantando para ser a diferença no meio desse povo. Nós precisamos mudar, subir de nível. Subir de nível. Não tem como Deus construir coisas grandes se o terreno ainda é instável. Mas se o terreno estiver firme, irmãos, não tem como dar errado. Jesus ensinou isso em Mateus 7:24. Olha o que o texto vai dizer. Mateus 7:24 vai dizer assim. Eu vou ler rapidamente para a gente ceiar. Mateus 7:24 diz assim, ó: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre o quê? Rocha. Presta atenção. Quem ouve as palavras e o quê? Pratica. A prática revela o quê? Sabedoria. E o texto continua dizendo: quando vierem as chuvas e as estações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha o quê? O quê? Olha aqui para mim. A questão não é quando os ventos vão vir, porque ele vai vir. A questão não é quando vai vir. A questão é quando vir, como é que vai me encontrar? Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu peguei uma das rajadas mais fortes de vento no meu peito. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando. Falar para a mulher que falou que estava apaixonada por mim, que eu ia contar para o marido dela, irmão, eu tirei de letra. Chamei o marido dela no meu escritório, falei: senta aí, querido. Aí precisa ter uma conversa de homem para homem. Sentei com a minha esposa, contei para ela, contamos para todo mundo, tá tudo certo. Esse já tinha tirado de letra, irmão. Isso daí é capetinha, canela fina. Isso é demoninho que não sabe o que faz. O duro que ainda está derrubando muita gente ainda. Não, irmão, esses canelinha, canela fina, irmão, isso aí. Não, isso aí. Não. Líder que está caindo nesses capetinhos aí, irmão, entendeu nada ainda. Mas aí, está subindo. Está crescendo, coisa está acontecendo. E vai indo. Aí pá, toma no peito daquelas. Qual vai ser o meu posicionamento? Eu tenho alicerce para suportar agora? Eu tenho base, eu estou estruturado? Eu tenho base, eu tenho consciência que o que Deus falou vai acontecer? E agora? Como lidar? Como enfrentar? Eu construí algo sólido para que quando eu tomasse uma pancada, eu permanecesse. Porque a questão não é quando os ventos vão vir. A questão é: eu estou pronto para quando os ventos vir? Eu estou colocando o Ademir na primeira pessoa, mas você devia colocar você. Porque vento, irmãos, vai vir. Adversidade vai vir. Irmãos, talvez amanhã cedo a gente acorde e tenha que lidar com um dos maiores problemas da nossa vida. Você não acorda de manhã já falando assim: não, hoje eu quero enfrentar o meu maior problema. Não. Mas se ele aparecer? Irmão, Davi tinha ido para o campo cuidar dos bichinhos como sempre. Aí vem uma informação de quem? Do pai. Olha, você precisa ir lá aonde está acontecendo uma guerra. Leva comida para os seus irmãos. Levou a comida para os irmãos, você conhece a história.
Aí chega lá, ele se depara com uma situação aonde a maioria das pessoas, ou todo mundo ali, estavam já o quê? Se acovardando, não tinha alicerce, não tinha fundamento, o medo bateu, e quando o medo bate, irmãos, eu não avanço. E o que para muitos foi frustração, para Davi foi promoção. Consegue entender? Imagina depois que aconteceu, aquele exército olhando e falando assim: não é possível. Mas era só pegar um estilinguinho e pum, e cortar a cabeça e sair pro abraço, casar com a filha do rei, botar a grana no bolso. Tem gente que olha e fala assim: rapaz, virar pastor é só pegar o dinheiro do povo. Ah, mas só fazer isso eu pego. Tem gente que pensa que é isso, irmãos. Sabe de nada, inocente. A Bíblia diz: a quem mais eu der, mais será o quê? Coloque-se de pé. Entenda isso, pelo amor de Jesus Cristo. A gente precisa estar fundamentado. Eu quero crescer. Quem quer crescer, diga eu. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Eu queria que você fizesse uma reflexão de tudo que eu falei aqui, ou pelo menos das partes que mais marcou você. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem projetos. Eu sei que você quer crescer. Talvez crescer na área ministerial, talvez crescer na tua área profissional. Eu sei que você quer poder realizar muitos sonhos, e está tudo bem, tem que querer mesmo. E para a gente realizar muitos sonhos, uma das coisas que a gente pede é um destaque. E esse destaque vai vir em forma de fama, em forma de recurso. Mas eu queria que você fizesse uma análise profunda. Se vir uma pancada forte na hora que você estiver no alto, como você vai reagir? Talvez aquilo que você chama de demora, Deus está chamando de cuidado. Porque Ele está esperando, ou Ele está tentando fazer com que você se fundamente um pouco mais, que você tenha um pouco mais de estrutura. Porque mais do que chegar, é permanecer lá. Fique de olhos fechados. Eu estou ministrando ainda, mas fique de olhos fechados. Sabe, é muito triste, porque a internet hoje deu voz para muita coisa. E a internet consegue fazer chegar na vida das pessoas muita coisa boa, é verdade. Mas também faz chegar tanta coisa ruim. E a verdade é que hoje nós temos uns smartphones que faz a gente, se não tiver alicerce, vai fazer muita gente se destruir. Porque está apenas um clique. E quer ouvir uma coisa, querido? Eu não falo isso para dizer que eu sou melhor que ninguém. Não, 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 pelo contrário. Eu sei do meu peso de responsabilidade. Eu sei o que Deus espera que eu faça. E eu sou ser humano. Eu sou tentado como qualquer ser humano. Se eu não vigiar os meus pensamentos, se eu não vigiar a minha mão, se eu não vigiar a minha conduta, daqui a pouco eu estou entrando nesse lugar. E isso vai revelando que eu não tenho fundamento também. Porque eu não estou falando sequer de uma perseguição.
de alguém que chegou numa pressão sobre a minha vida e mandou eu negar, mandou eu me dobrar diante de uma estátua, para que eu fosse jogado numa fornalha. Eu não estou falando nem de uma pressão desse tamanho. Eu estou falando talvez de uma pressão onde o mundo está ensinando que todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo, Gé. Eu não posso pensar diferente disso. Não é porque estão fazendo. Faz 25 anos que eu estou construindo um fundamento. Faz 25 anos que eu estou buscando um fundamento. Pedro falou assim: vocês precisam entender. Mas sabe por que algumas pessoas conseguem? Vou refazer. Sabe por que algumas pessoas conseguem? Porque está colocando o reino de Deus como prioridade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não tem super-homem, não tem super-mulher. O que tem são homens e mulheres que estão fundamentados em Cristo. Porque não importa o que as pessoas estão fazendo. O que importa é o que eu estou construindo. Eu quero chegar no final. Eu quero chegar no final. Eu vou ouvir da boca do meu Senhor: servo bom e fiel. Eu não caminhei 25 anos para chegar. Ou há 24 anos atrás, igual aconteceu, uma pancada muito forte no meu peito. E eu desisti. Eu falei: eu não vou desistir. Eu vou permanecer, eu vou ficar firme. Eu sei que aquele que me chamou me sustenta. Aquele que está comigo não retrocede, então eu não vou retroceder. E eu tenho me posicionado, e eu tenho cada dia mais buscado, está alicerçado. Mas eu estou pregando para uma igreja que talvez, tem pessoas até talvez que tenha mais estrutura que eu, mas cada um dentro da sua realidade, querido. Ainda de olhos fechados, pense. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente acha que a gente é eterno. A gente acha que a gente é eterno, que a gente vai viver. Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso espírito é eterno, mas nessa terra nós temos prazo de validade. Não dá para sobe, cai, não! É uma constância. Pastores, isso não é utopia, não! Jesus pôde, Ele mostrou o caminho, Ele também teve tentações, mas Ele tinha fundamento. Ele dizia: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Aí vem um cara mais para frente, chamado Paulo. E o cara entendeu isso. Ele tinha um fundamento tão grande, que ele teve coragem de bater no peito e falar assim: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje nós vivemos uma geração, porque muitas vezes nós não temos fundamento, e nós não queremos assumir responsabilidade. A fala está ao contrário: olha para Cristo, não olha para mim não, porque eu sou homem. Que conversa é essa? Que conversa é essa, igreja?
Se nós colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós vamos estar tão fundamentado, que você vai poder olhar assim, as pessoas quando perguntarem, você não vai ter ânimo dobro, duas formas de pensar, não, você vai poder dizer, não, olha para mim sim, vamos juntos, eu vou te apresentar aquilo que mudou a minha vida, eu vou te ensinar aquilo que eu tenho feito, e o que eu tenho feito tem me fundamentado, tem me sustentado, tem me edificado, tem feito eu ficar de pé. Eu tinha tanto para pregar, como diz Paulo, tinha tanto para falar. Sabe, o Salmo 91 precisa ser uma verdade. Pastor, mas tem muita gente caindo. Está caindo porque não está fundamentado. A Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, do meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Pô, a pastora pregou quinta-feira aqui. Cara, você tinha que ter ouvido. Ela falou do Salmo 91. E ela usou uma analogia que eu falei, amor, isso não foi carne, não foi sangue que te revelou, só pode ter sido Deus. E ela falou, cara, quando você viaja, você não viaja para descansar, você viaja para contemplar. Porque descanso só há descanso quando você está na tua casa. E é verdade, você pode fazer a melhor viagem do mundo, você volta com a mente tranquila, mas volta arrebentado. Volta ou não volta? Aí você volta e fala, rapaz, eu preciso deitar na minha cama, porque a tua casa é o lugar da habitação. Deixa eu dizer algo para você, querido. O texto vai dizer, se não me falha a memória, é o verso 4 do Salmo 91. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro. Bata no peito assim, ó. Mas eu não serei atingido, porque eu estou fundamentado. Olha aqui para mim. Essa fala não pode ser uma fala simplesmente que você fala porque eu te inspirei a falar. Essa fala precisa ser uma realidade profunda, de uma consciência. Pastor, mas nos dias de hoje tem muita gente caindo, e daí? Meus olhos não estão em quem cai, os meus olhos estão naquele que conquistou a minha redenção. Os meus olhos não estão naquele que falha, os meus olhos estão naquele que é justo. Eu preciso entender isso, irmãos. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Nós começamos essa reunião e eu gerando uma consciência, eu vou fazer parte de uma construção ou eu sou mais um peso? Eu sou peso. Você é peso para tua esposa, você é peso para tua família, você é peso para o teu marido, mulher. Até quando? Por falta de fundamento você se torna peso. É um mimizinho, não. Está na hora da gente se posicionar. Outro dia eu falei para uma pessoa que já tem um certo grau de conhecimento. Eu falei, tu é teimoso. Eu te dei uma palavra, eu te dei uma direção. Eu disse não faça, você foi lá e fez o contrário. Eu me movi debaixo de uma direção de Deus. Tu foi teimoso. E você não tinha alicerce para suportar a pancada. Olha o que aconteceu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Subir é bom. Crescer é maravilhoso. Mas quanto mais você sobe, mais você abre os peitos. Eu não estou falando para você ter medo. Eu estou falando para você ter fundamento. Porque se você tiver fundamento, 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro. Percebe que quem tem fundamento
permanece de pé? Permanece. O reino ainda é o primeiro na sua vida? O reino ainda tem sido primazia na tua vida? Irmãos, é muito louco isso, porque a gente vai acostumando a vir em culto, e a gente começa a achar que o reino já não precisa ser tão prioridade assim. Eu já li esse negócio mais de 40 vezes, cara. E eu preciso continuar lendo. Eu preciso continuar me fundamentando. Eu preciso continuar buscando. Porque eu preciso continuar. Tem lugar mais profundo para eu chegar. Tem um lugar mais profundo para mim estar. Feche seus olhos.